Hoje é dia de torcida. Já acendeu a sua vela e pediu pro seu santo preferido ajudar o nosso ator baiano cheio do molho, Wagner Moura, a ganhar o Oscar de melhor ator na cerimônia que acontece hoje, daqui a algumas horas. Não só ele, né? Mas também outros brasileiros que estão representando o maravilhoso cinema do nosso país. Embora eu quisesse muito ficar aqui falando do borogodó do Wagner Moura, o assunto do vídeo é outro. Você sabia que entre todos os filmes indicados a melhor filme na história do Oscar, mais de 70% deles têm um roteiro baseado em material pré-existente, na maioria das vezes livros? Hoje o assunto é roteiro adaptado. Fica até o final do vídeo porque você vai aprender muita coisa e descobrir histórias divertidas. Bora voltar no tempo. A primeira premiação do Oscar aconteceu no dia 16 de maio de 1929. E nesse dia foram premiados filmes feitos entre 1927 e 1928. A cerimônia, que aconteceu em Hollywood, foi pequena, cerca de 270 convidados, mas ela inaugurou a história do Oscar. Essa é a festa mais famosa do cinema, com o tapete vermelho mais badalado. Gente, vale lembrar que a premiação do Oscar é um evento do mercado, da indústria de Hollywood. Não necessariamente são os melhores filmes que entram na competição. É claro que muitas obras excelentes, verdadeiras obras-primas, foram reconhecidas e premiadas ao longo de todo esse tempo. Mas filmes tão bons quanto, ou às vezes até melhores, não chegaram no Oscar. Isso não é difícil de entender, eu vou explicar para vocês. A gente costuma ver o Oscar apenas nesse momento final, o envelope sendo aberto, os discursos, as estatuetas, mas o Oscar é o ponto final de um caminho longo. A academia é bem regulamentada, ela tem regras bem específicas em relação a quem pode concorrer e como acontece a votação. Primeiro, o filme precisa estrear nos cinemas. Para ter chance de concorrer ao Oscar, o filme precisa fazer pelo menos uma sessão comercial em uma sala de cinema da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E essa exibição precisa acontecer durante o ano de elegibilidade, em geral, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior à premiação. Além disso, o filme precisa preencher alguns requisitos técnicos. Ele precisa ter 40 minutos no mínimo, ou seja, ser considerado um longa-metragem. Ele precisa ser exibido em uma sala comercial, as pessoas precisam pagar ingresso para assistir ao filme, e ele precisa ficar em cartaz no mínimo 7 dias consecutivos. Essas regras existem para garantir que o filme realmente foi lançado no circuito comercial e não produzido só para as premiações. E aqui, gente, já rola um filtro peso pesado, porque muitos filmes incríveis feitos em países do mundo inteiro não conseguem uma exibição na cidade de Los Angeles. A distribuição dos filmes é um assunto bem complexo, eu não vou falar dele aqui, mas o fato é que muitos produtores não conseguem fazer o filme chegar lá, e não porque eles não querem, mas porque eles não conseguem bons acordos de distribuição ou porque eles simplesmente não têm dinheiro para isso. Depois dessa etapa, o filme precisa se inscrever oficialmente, ou seja, os produtores ou o estúdio precisam inscrever o filme junto à academia, demonstrando a vontade de que ele concorra. Isso inclui preencher formulários, enviar várias cópias do filme e dizer em quais categorias o filme se enquadra. É nessa etapa também que, em geral, começam as famosas campanhas do Oscar, anúncios, exibições especiais e sessões exclusivas para os membros da academia. E aqui temos, mais uma vez, um filtro de quem consegue chegar nessa etapa e de quem simplesmente morre na praia, porque é preciso muito dinheiro para fazer uma campanha forte. Vocês se lembram, ano passado, quantas aparições a Fernanda Torres e o Walter Salles fizeram em cidades do mundo inteiro durante a campanha do filme Ainda Estou Aqui, que saiu vencedor na cerimônia do Oscar? A Fernanda Torres deu muitas entrevistas para jornais e revistas, fez participações em podcasts, canais de YouTube e por aí vai. E esse ano eu imagino que vocês devem estar acompanhando uma notícia ou outra da campanha fortíssima que o Wagner Moura, o Kleber Mendonça Filho e a produtora do filme, a Emily Leclos, que também é esposa do Kleber, estão fazendo pelo filme O Agente Secreto. Bom, aí chega o momento de decidir então
quem vai efetivamente concorrer. A academia tem milhares de membros organizados em áreas específicas da arte cinematográfica: atores, diretores, produtores, montadores, sonoplastas, etc. Na primeira fase, cada área indica os candidatos da sua própria categoria. Roteiristas indicam os filmes de melhor roteiro, diretores indicam os filmes de melhor direção e atores de atuação, etc. Algumas categorias têm comitês específicos que revisam todas as inscrições para garantir que todas as regras estão sendo cumpridas, porque a gente tem que lembrar que o Oscar tem várias categorias bem técnicas, né, gente? De tecnologia, pós-produção, engenharia de som e por aí vai. Surgem então os indicados oficiais, porque depois dessa primeira votação, a academia diz que filmes estão concorrendo ao Oscar. É nesse momento, então, que o filme ganha aquele selinho, indicado ao Oscar. Normalmente, são 5 filmes ou 5 profissionais em cada categoria, com algumas exceções. Por exemplo, melhor filme, que pode ter até 10 filmes. Para a escolha dos vencedores, a dinâmica muda um pouco, porque nessa etapa, todos os membros da academia podem votar em quase todas as categorias, incluindo melhor filme. Ou seja, diretores, atores, roteiristas, montadores, todos participam dessa votação final. Cada membro assiste aos filmes e registra o seu voto. E a contagem de votos é feita por uma empresa independente de auditoria que garante a confidencialidade e a segurança do processo todo. Os resultados são mantidos em segredo absoluto até o momento que os envelopes são finalmente abertos no palco. Desde o surgimento da premiação, a academia reconhece que o filme é o resultado do trabalho de muitas mãos: direção, atores, montagem, fotografia, som e, claro, escrita. Mas no começo, as categorias de roteiro ainda estavam se organizando. Existiram várias mudanças até a academia chegar nessa separação que existe hoje: melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. A categoria que hoje a gente conhece como melhor roteiro adaptado já existia na primeira premiação, lá em 1929. Foi só em 1940 que a academia criou a categoria de melhor roteiro original, separando os roteiros escritos a partir de um material pré-existente daqueles escritos diretamente para o cinema. Mas o que exatamente significa roteiro adaptado? De forma bem resumida e direta, é um roteiro que é escrito a partir de um material que já existe. E esse material pode ser um romance, um conto, uma novela, uma peça de teatro, uma reportagem, uma série de televisão ou até outro filme. O roteirista parte dessa obra anterior para escrever um novo roteiro. Ele cria diálogos, adapta personagens, reorganiza a narrativa, corta partes, transforma outras e por aí vai. Então, essa categoria premia roteiros que foram escritos a partir de um material já existente ou publicado. E é aqui que surge uma relação tão linda entre o cinema e a literatura. Ao longo da história do Oscar, muitos filmes que ganharam melhor roteiro adaptado são filmes inspirados em livros, alguns deles clássicos publicados pela Antofágica. Gente, a nossa editora tem muito a ver com cinema desde o começo e eu adoro isso. Um exemplo maravilhoso, talvez o meu preferido, é Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Esse livro de 1811 virou filme em 1995 e deu a Emma Thompson o Oscar de melhor roteiro adaptado. O clássico absoluto da alta fantasia, O Senhor dos Anéis, também ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado com o filme O Retorno do Rei, o último da trilogia dirigida por Peter Jackson. Esse filme teve 3 roteiristas: Fran Walsh, Philippa Boyens e o próprio Peter Jackson. Outro exemplo bem famoso é a trilogia O Poderoso Chefão, mas dessa vez o filme foi inspirado em um livro contemporâneo, o romance de mesmo nome de Mario Puzo. O filme ganhou prêmio em 1973 e o roteiro foi escrito pelo próprio autor em parceria com Francis Ford Coppola, o diretor da trilogia. Um caso curioso é o filme As Horas, em que Nicole Kidman interpreta a escritora Virginia Woolf. Esse filme foi indicado como o melhor roteiro adaptado, mas não ganhou. O roteiro foi escrito por David Hare e adaptado do romance As Horas, de Michael Cunningham. E o livro, por sua vez, dialoga diretamente com o romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.
É um caso interessante de uma adaptação literária em camadas. Um livro contemporâneo inspirado por um clássico modernista que se torna um roteiro adaptado em um filme. Uma espécie de diálogo entre literatura e cinema atravessando quase um século. Gente, corre aqui, olhem só essa história. O clássico filme de guerra A Ponte do Rio Kwai, dirigido por David Lean, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 1958. O roteiro foi baseado no livro de mesmo nome do escritor francês Pierre Boulle, e foi ele quem ganhou a estatueta. Mas há um fato bem particular por trás dessa história toda. Pierre Boulle não escreveu o roteiro, ele sequer falava inglês fluentemente nessa época, embora o seu nome estivesse aparecendo nos créditos. Peraí, o que aconteceu? Fora que o escritor Pierre Boulle não foi na premiação. Quem subiu ao palco para receber a estatueta foi a atriz Kim Novak, representando o estúdio. My boss, the late Mr. Harry Cohen, was very, very proud of this film, Bridge on the River Kwai, as all of us at Columbia are. And I'm very honored and very happy to accept this award for Pierre Boulle. Thank you. Os verdadeiros roteiristas se chamavam Michael Wilson e Carl Foreman. Só que os dois estavam na lista proibida de Hollywood durante a época do macartismo, acusados de serem comunistas. Por isso, eles não receberam o crédito oficial, o nome deles não apareceu no filme, senão o filme não ia conseguir ser exibido. Décadas depois, a academia consertou a situação e reconheceu Wilson e Foreman como coautores do roteiro. Esse é um dos episódios mais estranhos dessa categoria. Gente, resumindo, se vocês pesquisarem a lista de todos os filmes que ganharam como melhor roteiro adaptado, vocês vão encontrar livros incríveis, dos clássicos aos contemporâneos. Livros históricos, livros de terror, livros dramáticos, livros com tramas familiares, com muitos personagens, poucos personagens, a diversidade está aí. Mesmo quando o filme não sai vencedor, muitos grandes escritores acabam chegando ao Oscar pelas mãos dos roteiristas. Nesses anos todos, vários filmes inspirados em clássicos foram indicados. Filmes baseados em livros de Charles Dickens, Jane Austen, Joseph Conrad, entre outros. Tudo isso mostra pra gente como a literatura é o grande manancial para cineastas do mundo inteiro. E a tradição continua, porque na premiação que acontece hoje, todos os filmes indicados na categoria de melhor roteiro adaptado, com exceção de Bugônia, são filmes inspirados em livros, incluindo um super clássico. Quais são os indicados? Frankenstein, escrito por Guilherme Del Toro, inspirado no clássico de Mary Shelley. Hamlet, de Maggie O'Farrell e Chloe Zhao, o meu preferido, inspirado no livro de mesmo nome, que é uma grande especulação que a autora fez sobre a esposa de Hamlet e sobre a peça Hamlet. Será que ela teria sido inspirada no luto que Shakespeare viveu por conta da morte do seu filho, Hamlet? Já o filme Uma Batalha Após a Outra, com o roteiro de Paul Thomas Anderson, é adaptado do romance Vineland, de Thomas Pynchon. E o roteiro de Sonhos de Trem, que também concorre na categoria, de Clint Bentley e Greg Quegard, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, é baseado, inspirado em uma novela de Denis Johnson. Eu acho que essa novela não foi publicada aqui no Brasil, mas eu estou bem curiosa para ler, porque eu li esse livro aqui, Filho de Jesus, do mesmo autor, Denis Johnson, uns anos atrás. É um livro de contos que foi publicado pela editora Todavia. Eu não sei se eu falei desse livro aqui no canal para vocês, mas isso aqui é muito bom, é um dos melhores livros de contos que eu li nos últimos anos, recomendo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todos os livros que eu falei no vídeo estão aqui na descrição, e quando você compra um livro pelos nossos links, você ajuda e contribui com o trabalho do canal. Eu gosto muito de Frankenstein, mas esse ano seria impossível eu torcer por outro filme que não fosse Hamlet. Eu gosto muito desse livro da Maggie O'Farrell. Eu li o livro muito antes do filme estrear nos cinemas. Eu gosto, na verdade, de tudo que tem a ver com Shakespeare, gente. E esse livro em especial me tocou demais. Eu fiz até entrevista aqui no canal com o professor Garcês sobre o livro. O link vai aparecer aqui em cima para vocês assistirem. A Jessie Buckley em Hamlet está sensacional. Eu também estou torcendo muito para ela ganhar o prêmio de melhor atriz. Ela vem abocanhando todos os prêmios em vários festivais e premiações mundo afora.
Agora me contem vocês! Vocês assistiram aos filmes indicados como o melhor roteiro adaptado esse ano? Vocês têm um preferido? Vão assistir a cerimônia? Vamos conversar aqui nos comentários, continuar o nosso papo. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau! Johnson.